Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nosso tema de hoje é dando sequência ao vídeo da semana passada. Como o médico pode se proteger de acusações na justiça ou fora da justiça, de acusações sobre suposto erro médico. Vamos lá? Hoje vamos dar prosseguimento com o vídeo da semana passada. Hoje falaremos de algumas medidas mais específicas para o médico se proteger e minimizar o risco de demandas por erro médico. Antes de cada atendimento, o paciente tem que preencher de forma legível à mão ou de preferência digitado um formulário em formato de entrevista de saúde. Eu chamo esse formulário de ES. E isso vai ser colocado para o paciente para que ele responda sobre sua condição de saúde, incluindo idade, profissão, comorbidades, medicação que toma, alergias, histórico familiar, obviamente relacionado ao quadro atual, queixa clínica atual, hábitos de vida, infecções atuais, etc. Esse documento deve ser datado e assinado pelo paciente. Essa ficha tem que ser entregue ao médico antes do atendimento e será anexada à ficha clínica ou ao prontuário do paciente. Ainda é de aplicação minoritária, mas eu recomendo que os atendimentos médicos sejam todos gravados em áudio e vídeo pelo médico ou pela instituição, com um aviso já na recepção de que aquela gravação será principalmente para a segurança do paciente. Cada gravação deve ser sigilosa e passará a fazer parte indissociável do prontuário, devendo ter a guarda adequada. A imagem do paciente é armazenada por vários médicos em vídeos e em fotos, por exemplo. Já temos inclusive um vídeo sobre esse assunto. Na sala de atendimento, o médico jamais deve atender sozinho. Deve sempre atender com auxiliar dentro do consultório e na sala de exame, sem prejuízo do paciente entrar com o acompanhante da sua confiança. Interessante também gravar os atendimentos com áudio e vídeo independente da presença da auxiliar no consultório. Dentro do consultório, a sala de exame não deve ter nenhum tipo de dispositivo de trancamento e, de preferência, a porta deve ser de correr ou cortina para a sala de exames. A porta do consultório deve ser fechada apenas no trinco, jamais com chave. Essa, no caso a chave, sequer deve estar na fechadura. Tudo que for acertado deve estar em contrato específico entre o médico e o paciente. Tratamento proposto, local do tratamento a ser escolhido pelo paciente dentre as opções possíveis em que o hospital, se for o caso, tenha UTI e comissão de infecção hospitalar atuante. Esse contrato também deve ter o objeto, os objetivos, os valores, a forma de pagamento, os agendamentos, as marcações e remarcações, retornos, multas, desistência, abandono de tratamento, horários, direitos e deveres das partes, etc. Este documento analisa o cumprimento ou não dos deveres de ambas as partes, médico e paciente. Cada paciente e cada procedimento deve ter o seu termo de consentimento prévio e esclarecido, personalizado, contendo opções terapêuticas, tipo e indicação do procedimento, contraindicações, local do tratamento, cuidados pré e pós-procedimento, benefícios, riscos possíveis, inclusive mortes, tempo previsto de tratamento, não pode haver promessa de resultado e, se caso de incapacidade ou morte, se autoriza ou não que o seu prontuário seja entregue ao companheiro ou ao parente até 4º grau que o solicitar. Esse termo deve ter espaços em branco para ser preenchido com a letra do próprio paciente. Este documento deve ser entregue ao mesmo para estudo e questionamentos com prazo mínimo de 7 dias entre a data do que foi proposto e a data escolhida pelo paciente no seu procedimento. Este documento analisa principalmente a responsabilidade do médico e o respeito à autonomia do paciente. Importantíssimo já haver a autorização prévia do paciente
para o médico modificar o procedimento quando indispensável e benéfico à saúde do paciente. O médico não deve improvisar ou fazer atos ditos heróicos. Siga sempre os protocolos da especialidade ou do serviço. A literatura médica que você se fundamenta nos seus tratamentos deve ser atualizada e essa literatura deve ser rigorosamente seguida. Sempre o cirurgião e o anestesista devem fazer visita imediatamente antes do procedimento para receber o formulário ES datado e assinado pelo paciente, contendo as condições atuais de saúde e o procedimento proposto, inclusive para afastar eventuais infecções e tirar as dúvidas eventualmente ainda que existam. Nesse momento, o membro, lado, área a ser operada deve ser marcada com tinta indelével. Sempre opere em hospital com UTI e com comissão de infecção hospitalar atuante. O médico deve sugerir 2 a 3 hospitais que atuam e a escolha final é do paciente. Escolha essa que deve ser documentada no termo de consentimento. Tal medida visa evitar ou minimizar a responsabilidade em eleger aquele local pelo cirurgião ou dividir a responsabilidade por eventual problema do hospital. Jamais critique outro profissional da saúde, nem com palavras, nem com gestos. Mantenha sempre uma boa relação com todos. Podem vir a ser sua testemunha. Atualize-se continuamente e tenha comprovação dessas atualizações. Utilize somente produtos autorizados pela Anvisa. Deixe expresso que a obrigação é de meios e não de resultados, já que existem variáveis ambientais, estruturais e do próprio paciente que o médico não tem o poder de interferir. Pelo menos a cada ano, revise as normas éticas da profissão, Código de Ética Médica, resoluções e pareceres ligados à sua especialidade. Treine todos os seus colaboradores para que a relação seja humanizada e o paciente se sinta efetivamente acolhido. Foque em atuação preventiva e no compliance médico hospitalar. Além de orientar sobre o preenchimento do prontuário, seu advogado especializado deve elaborar, no mínimo, contrato personalizado de prestação de serviços médicos, termo de consentimento livre e esclarecido, termo de alta, termo de recusa terapêutica, termo de confidencialidade de imagem e voz para gravações de áudio e vídeo de consultas e procedimentos com as consequências do uso indevido dessa gravação. Muito importante também, não aceite pressão de pacientes ou de advogados. Quando isso ocorrer, procure o seu advogado de confiança. Jamais se reúna com o paciente ou advogado do paciente sem o seu advogado. Quem se queixa na justiça ou fora dela deve estar identificado, até para que você, denunciado, entre de volta contra quem lhe denunciou, se for o caso. Mas qualquer pessoa que se ache que seu direito foi ferido, tem a faculdade de pleitear aquilo que acha correto, e esse fato, por si só, não dá direito de o processado, que foi inocentado, pleitear indenização contra quem o processou. Quando cabível, uma vez absolvido, converse com seu advogado, especialista em direito médico, e, se possível for, entre de volta contra quem lhe processou para se ressarcir dos prejuízos que você, médico, veio a sofrer. Essa medida serve de prevenção futura para você e para os demais médicos, evitando que aventureiros tentem se locupletar indevidamente, utilizando a justiça como uma espécie de cassino, em que ele não coloca fichas para jogar, mas pode sair com um bom dinheiro. Seguindo essas regras, você reduzirá muito o risco de ser processado. E quando for, terá provas e argumentos fartos para minimizar ou até eliminar o risco de você vir a ser condenado. E para finalizar, mantenha sempre um contato próximo
com a assessoria ou a consultoria de um advogado especialista em direito médico para eventualidades repentinas. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.